passamos a apresentar o programa A Palavra do Pastor, com Dom Juarez de Loto Seco. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. Saudações e bênçãos a você, meu querido irmão e irmã, ouvinte do nosso programa, A Palavra do Pastor. Celebramos neste domingo, o 5º domingo do tempo comum. Neste domingo, somos chamados ao seguimento do Cristo, que é exemplo daqueles que foram chamados no Evangelho. Também nós tenhamos a capacidade de deixar tudo e seguir Jesus Cristo. Nossa meditação de hoje é do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11, e ouçamos com atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois, sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhais medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto deste domingo fala da vocação dos primeiros discípulos do Evangelho de Lucas. O evangelista arrumou o seu modo o relato do chamado de Pedro e seus companheiros. De fato, Lucas não pretende registrar os fatos tal qual aconteceram. Ele faz uma leitura teológica dos acontecimentos. Segundo os estudiosos, o Evangelho de hoje é uma condensação de vários episódios. Em primeiro lugar, Lucas quer mostrar que o lago de Genezaré é um lugar teológico, onde Jesus desenvolve sua atividade libertadora. Ele não pretende descrever fatos brutos, e sim o que o Mestre fez para criar um mundo novo. Em segundo lugar, o evangelista quer, mediante a narrativa da pesca milagrosa, salientar que a missão dos discípulos prolonga as ações de Jesus.
os Atos dos Apóstolos. Em terceiro lugar, Lucas deixa bem claro as condições para ser missionário: dar atenção à palavra e deixar tudo. Ele está à beira do lago, apertado pela multidão que tem fome e sede da palavra de Deus. Ele vê 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Mais adiante, Simão dirá que trabalharam a noite toda, sem resultados. Esta é a situação do povo que Jesus encontra. Um povo faminto pela palavra, um povo que luta para sobreviver e nada tem mais a fazer senão lavar as redes, que estiveram vazias a noite inteira. O povo está precisando da palavra e também de ação novas, capazes de reverter a situação em que se encontra. Mais adiante, precisa de uma palavra que provoque a novidade, portadora de vida para todos. Jesus sobe à barca de Simão. Com esse gesto, assume a condição daqueles pescadores. Ele se afasta um pouco da margem, não para se isolar das pessoas e das suas angústias, mas para vê-las todas de frente, para comunicar-lhes a palavra que irá trazer a novidade da vida. Sentado, ou seja, ele ensina como mestre, categorizado, comunica a palavra que liberta o povo. Lucas não diz qual foi o conteúdo das palavras de Jesus. O que pode ter falado quem olhou para o povo sofrido? Belos sermões? Efeitos de oratória? Simão entendeu qual é o sentido e objetivo das palavras de Jesus. Longe de ser aquela pessoa impulsiva, como costuma ser descrito, ele põe fé na palavra daquele que dá ordens de avançar para águas mais profundas e lançar as redes para a pesca. O que teria transformado Simão, fazendo com que voltasse a pescar sob as ordens de quem nunca se deu essa tarefa? Ele estava acostumado a comandar seus sócios, agora é comandado por Jesus. Isso porque, em breve, se tornará sócio do Mestre. O que comanda a vida de Simão, a partir de agora, é a atenção à palavra de Jesus, capaz de reverter as situações sofridas em que o povo se encontra. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. O resultado da confiança na palavra do Mestre reverte a situação. As redes que se rasgam superam as expectativas. Uma barca não é suficiente para conter os peixes apanhados pelas redes. A palavra do Mestre gera a abundância para todos. Simão Pedro reage como reagiu Isaías, pedindo que o Senhor se afaste dele, pois é um pecador. Ele e seus sócios estavam espantados por causa da pesca que acabavam de fazer. É interessante salientar que, nesse momento, Simão Pedro chama Jesus de Senhor, título atribuído ao Cristo ressuscitado. A pesca é, pois, um sinal precursor da grande vitória do Cristo sobre a morte. É dela que surge a abundância de vida para todos. Será que Cristo se afasta da barca das pessoas, mesmo que elas tenham consciência de todas as suas limitações e pecados? Pelo contrário, a partir do momento em que as pessoas acolheram a palavra libertadora, Jesus as associa ao seu ministério. De hoje em diante, você será pescador de homens. A adesão à palavra libertadora se traduz agora em seguimento e missão. O projeto de Jesus é libertar a todos, concedendo-lhes vida, e para realizar isso, ele convoca todos os que deram atenção à sua palavra e os seguem, deixando tudo
Nesse texto evangélico, centro dessa liturgia dominical, encontramos a vocação dos primeiros discípulos de Jesus, convergida para Simão Pedro. Ele protagoniza a pesca milagrosa, prefiguração de sua futura responsabilidade como pescador de homens. O texto se inicia com a multidão que desejava ouvir a palavra de Deus por meio de Jesus. O Senhor vê 2 barcas e escolhe a de Simão. Ao se afastarem um pouco da margem, Jesus começa a ensinar as multidões. É importante notar que quem estava mais próximo do Senhor era o próprio Pedro, na barca de sua vida. O discípulo é o primeiro e o mais próximo ouvinte do Mestre. Terminado seu discurso para o povo, Jesus se volta para Simão e lhe faz uma proposta. Avança para águas mais profundas, lançai vossas redes para a pesca. Lançam-se as redes e acontece a pesca milagrosa. O versículo 8 é o reconhecimento de Pedro de quem era Jesus. No versículo 10, Jesus chama diretamente a Simão. O Senhor continua a chamar incansavelmente cada um de nós em nossas realidades, desafios e esperanças. Então a importância da gente destacar aqui o chamado. E você, jovem, que escuta o nosso programa, sinta o seu chamado, a sua vocação para o discernimento vocacional, seja no nosso seminário diocesano, seja na congregação religiosa, seja também você, as meninas, que possam procurar as nossas irmãs religiosas, para assim poderem discernir melhor sua vocação. E sempre escute o chamado de Deus. Jesus chamou Pedro, Tiago, João, chama nós também hoje. Sinta-se chamado, meu irmão, minha irmã, a participar cada vez mais da igreja, seja como participante, seja como coordenador de pastoral, de movimento, e que Deus possa iluminar sempre sua vocação. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. Apresentamos o programa A Palavra do Pastor, com Dom Juarez de Losto Seco.